Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast. Como fez muito sucesso e nós estamos tendo muitas perguntas em relação aos servidores públicos PCDs e também aos trabalhadores seletistas PCDs, nós decidimos fazer uma dobradinha, né, meninas? Então hoje o tema também será PCD, mas uma modalidade um pouquinho diferente. Eu vou fazer algumas perguntas para a doutora Regiane do nosso último podcast, perguntas que as pessoas fizeram no comentário, e também a doutora Milena depois vai falar um pouquinho com a doutora Regiane sobre os trabalhadores seletistas, aqueles que contribuem para o RGPS, que também são inscritos do nosso canal. Eu queria agradecer todo o carinho que vocês têm nos dado, recebemos várias mensagens, né, agradecendo o conteúdo. A doutora Regiane abrilhantou aí a nossa campanha de PCD, trazendo informações, falando para esses servidores, para esses trabalhadores seletistas que são tão carentes de informação. Então, hoje, prestem atenção nesse podcast que terá muita informação para você que é PCD ou tem alguém da família que é PCD. Bom, deem um oi aí, meninas, primeiro, antes da gente começar. Como a doutora Regiane já falou, a gente recebeu muitas perguntas e aí na outra live a gente não trouxe muito falando sobre os trabalhadores seletistas, né, ali referente ao PCD, e aí hoje a gente vai trazer explicando um pouquinho, porque também a gente tem esse conteúdo no nosso canal e a doutora Regiane também é especialista em RGPS e vai conseguir trazer isso pra gente. Então, olá, no podcast de hoje a gente vai fazer essa modalidade diferente, né? Vai tratar das dúvidas, mas é importante destacar que essas dúvidas que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai trazer essas informações de forma mais genérica, porque se você se enquadra como uma pessoa com deficiência, o ideal é que você faça uma consulta específica para o seu caso. Aqui a gente traz o conteúdo para que vocês saibam quais são os direitos, como conseguir proteger esses direitos para realmente não ter nenhum prejuízo, né? Ou evitar ao máximo esses prejuízos. Mas, então, na verdade, continue então mandando esses questionamentos, seja em relação à questão do PCD, que ainda que não seja tratado num outro podcast, não seja feita mais a dobradinha da dobradinha, Exatamente. Pode ser tratado eventualmente em live, nos conteúdos que a gente tem nos vários meios de comunicação aqui do CADS Advocacia. É tanto tema, né? E antes da gente começar aqui, a gente falou, vamos focar em o que hoje? Vamos focar no quê? A gente tem tanta coisa para falar de PCD, a gente tem tanta coisa para falar de servidores públicos, trabalhadores seletistas, RGPS. Estava comentando com as meninas agora nesse momento o assédio eleitoral contra os servidores. Então é tanta coisa que a gente promete que vai trazer mais podcasts aí, tá? Mas o formato de hoje é para enaltecer, agradecer as pessoas que participam do nosso canal, que mandam perguntas, que agora a gente tá muito chique, tem pessoas online, né, nas nossas lives. Eu lembro quando a gente começou, era só o pessoal da equipe, né? Sim. Hoje sempre vem perguntas. Então, para enaltecer essas pessoas, a gente vai responder algumas perguntas hoje aqui. Então, vamos começar lá. Doutora Regiane, é duas Regiane, né? Sempre dá uma... É Regiane com E e Regiane com I, tá bom? Mas as duas são especialistas em servidores. Mas só a doutora Regiane com o I, que também é especialista em RGPS, que é o regime geral. Eu só servidor público, né, doutora Regiane? Mas também a gente se completa, né? Ontem tava lá numa mensagem, não, esse é só a Regiane com E atende. Sim. Esse é só a Regiane com I atende, né? A gente se completa. Então vamos lá. Primeira pergunta da Selma. Doutora, minha mãe é PCD monocular. Monocular é interessante, né, doutora? Sim. 72 anos de idade e 21 anos de estatutário. Professora do município. Deficiência desde quando entrou no concurso PCD. Data de admissão, maio de 2003. Se precisar que eu repita, fala, tá, Regi? Tá. A prefeitura não quer aposentá-la com integralidade e paridade. O que fazer? Tá, primeiro que essa questão que a Selma trouxe pra gente já trata de um monte de coisa. Primeiro, servidor municipal, que já é um servidor que sofre muito com falta de legislação, falta de meios de ter efetivado acesso, né, até mesmo a análise com o PCD, que a gente tratou bastante disso no podcast anterior. Trouxe também justamente essa questão da integralidade e paridade. Então, assim, primeiro ponto, para servidor no geral que busca ali a aposentadoria como PCD,
tem-se essa dificuldade enorme em âmbito administrativo de ter acesso à aposentadoria com o cálculo dos proventos feito com respeito à integralidade e paridade. Na verdade, o que acontece? Em âmbito administrativo, ter o cálculo correto na aposentadoria PCD é exceção para os servidores. Então, para que seja resguardado ali o mínimo, né, que querendo ou não há uma lógica, não há uma justificativa na legislação para ter uma diferenciação para a aposentadoria PCD a fim de impedir o acesso, né, a concessão do benefício da maneira adequada para quem ingressou ali antes da emenda 41 de 2003, para que mantenha, né, o acesso à integralidade e paridade, o caminho acaba sendo realmente a ação judicial. E o mais bizarro, por assim dizer, é que essa questão da aposentadoria PCD ser calculada de maneira equivocada não se aplica tão somente aos servidores. No regime geral, isso também acontece muito. Há muita divergência sobre o que é considerado no cálculo, o que vai entrar no período básico de cálculo, que são as contribuições que são utilizadas para o cálculo da média. Você vai considerar todas essas contribuições, você vai considerar 80%, e enfim, isso vai trazendo redução no valor, ou seja, traz um prejuízo considerável para a pessoa que tem uma deficiência e está se aposentando nessa condição. Então, com certeza. Essa pergunta da Selma aqui, é complexa, porque veja só, como a doutora Regiane falou, tem muitos meandros aqui, né? Veja só, a sua mãe, já tem 72 anos, sim, então ela já está perto da compulsória. um pezinho na compulsória. E inclusive, dependendo do município, ela já tinha que estar, né? Porque dependendo do município, né? Vocês sabem que cada município tem sua legislação. Até porque a compulsória na União, por exemplo, é 75 anos, mas cada ente tem ali autonomia para legislar e muitos municípios mantêm a idade limite, ou seja, a idade para aposentadoria compulsória aos 70 anos. Exatamente. Então, aí a gente já tem essa situação da mãe da Selma. Outra questão é o PCD, que obviamente é o que mais pega e que rouba ali a legislação do setor privado, assim como acontece em outros temas do servidor público, que a doutora Regiane muito bem explicou. Então a média é exatamente diferente da integralidade e paridade e você não vai conseguir, como a doutora Regiane já explicou também, administrativamente. Aí o que a gente tem que fazer? Judicializar. Existe um problema que tem um recurso extraordinário que já disse que só teriam esse direito os servidores públicos que conseguiram esses requisitos até 2019, então a gente tem mais esse problema, né? Então, o que a gente sugere? Procurar um profissional que lhe atenda, que veja o caso, mas a gente, recomenda fortemente que as pessoas procurem os seus direitos, porque eu concordo, agora eu não me lembro o nome do autor que fala isso, mas eu concordo plenamente com o seguinte termo, que não conceder integralidade e paridade para servidores públicos PCDs é a mesma coisa que penalizá-los. Você está penalizando. Por quê? Porque você diz, eu te dou a garantia da aposentadoria PCD, mas eu não te dou a integralidade e paridade. Ou seja, aposente comum, que é melhor. Então, os servidores acabam aposentando comum para ter a integralidade e paridade resguardada. Abrindo mão de um direito, porque o outro não foi observado. Um outro que acaba sendo mais interessante a longo prazo. Sim. Então, é uma penalidade. Com certeza. E, assim, nós, né, como advogadas, a gente sempre busca ter uma atuação bem aguerrida. Então, não se contentar com o que está na legislação e etc. De fato, né, tem-se esse entendimento na maioria dos tribunais a respeito da integralidade e paridade para quem só preencheu os requisitos até a emenda constitucional 103 de 2019, ou seja, teria que ter preenchido todos os requisitos para a aposentadoria PCD até ali o dia 12 de novembro de 2019, porque no dia 13 de novembro de 2019, a emenda 103 entrou ali em vigência. Então, tem essas restrições, essas limitações, só que aproveitando o gancho até que a doutora Regiane mencionou,
sobre essa questão da concessão da aposentadoria PCD sem integralidade e paridade acabar sendo uma penalização, é também de se pensar no seguinte ponto: as regras de tempo de contribuição no geral têm regras de transição ali com cálculos que resguardam integralidade e paridade para quem ingressou no serviço público antes da emenda 41 de 2003. Só que, e para a aposentadoria PCD? Por que não há essa possibilidade? Por que não tem ali que seja um pedágio ou algo assim que mantenha esse direito? Então é uma dupla penalização, porque falta legislação, e na falta dessa legislação, dessa previsão, né, para manter um direito desses servidores, né, desses trabalhadores com deficiência, o entendimento é no sentido desfavorável, no sentido a prejudicar esses trabalhadores. E isso, assim, é uma questão que nos indigna muito, só que no judiciário a gente consegue debater muitas questões. Porém, né, também é um ponto em que é sempre necessário ter em mente que não existe uma ação ganha, principalmente quando a gente está trabalhando essas questões de falha de legislação, ausência de legislação. Mas não é porque não tem ali muitos julgados favoráveis, etc. Até porque, cabe lembrar, que apesar de já terem se passado quase 5 anos da reforma federal, ainda é recente para a gente poder falar que a gente tem uma jurisprudência pacífica. Muito recente. É muito recente. As questões de inconstitucionalidade foram decididas há pouco tempo, até da idade da mulher, por exemplo. Sim. Há pouquíssimo tempo, quando a gente fala pouco tempo, meses. Exato. E tem vários pontos que ainda estão sendo debatidos, várias teses que ainda estão sendo firmadas. Então, por conta disso, não dá para se contentar com essas, poxa, estão decididos de forma contrária, não vou nem tentar, não vou nem buscar. Várias vezes pensar, conversar com o seu advogado especialista, buscar um caminho para que você não tenha esse prejuízo, porque eu gosto sempre de frisar, tanto nas lives quanto toda oportunidade que eu tenho de falar, gosto de frisar que a aposentadoria é um benefício que você vai receber pelo resto da sua vida. E a aposentadoria não é um benefício que você ganhou por sorte ou coisa do gênero. Você contribuiu para ter acesso à aposentadoria. Você fez por onde, principalmente para quem se dedica ali ao serviço público, é uma vida inteira dedicada à sociedade. Tá? E até aproveitando aqui o que a Selma mencionou, porque tem mais um ponto nessa questão que foi trazida, que é a atividade do professor. Que ela mencionou a atividade do magistério, que é uma atividade que a gente sabe que é muito desgastante e ao mesmo tempo é fundamental para a sociedade. Exatamente. Só que em âmbito administrativo, o professor PCD basicamente fica ainda mais sem amparo do que os demais trabalhadores. Exatamente, porque ele não tem observado o duplo redutor, que é o que eu defendo há bastante tempo, né? Porque se ele já tem uma aposentadoria, entre aspas, aqui especial, e tem uma aposentadoria PCD, obviamente teria que ser analisado esse duplo redutor, que a maioria dos regimes próprios não observam, daí a gente tem que ir para o judiciário. Ontem eu atendi um cliente, né, coitado. Aí ele tava falando, puxa, eu vou ter que judicializar isso, que era uma questão simples de home office, né? Ele tem ele tem direito. E eu falei, a gente vai ter que judicializar, não tem o que fazer, né? Esgotamos as vias administrativas, então o servidor acaba tendo prejuízos financeiros também para ter que judicializar por uma coisa que poderia ter sido deferida administrativamente. Então é bastante coisa que a gente realmente tem que analisar. Eu sou uma defensora da integralidade e paridade, né? Tanto que a gente recebe várias perguntas nesse sentido justamente por vários vídeos que nós temos, né? E ações que nós defendemos aqui no Brasil inteiro. Eu vou passar para a próxima pergunta, porque essa da Selma realmente, né, tem pano para manga. Selma, pode mandar mais perguntas. Não, a Selma realmente ali trouxe
foi pegando um pouquinho de cada Todos os problemas tá junto ali no caso dela. Duplo redutor, aposentadoria especial do professor, compulsório, integralidade e paridade, dá pra ver Servidor tudo, né? municipal. Servidor municipal. Dá pra dar uma aula, né? Sim. Dá pra dar uma aula. Vamos E lá. uma aula bem extensa. Bem extensa. Vamos lá. Aqui tá assim o nome do YouTube dessa pessoa, sentindo na pele. Tá. Se o servidor, e a gente sente na pele todos os dias, né? Toda essa situação dos servidores. Se o servidor municipal sofre um acidente durante o trabalho e tem danos permanentes e é aposentado pela justiça, se torna PCD? Tá. Então assim, ó. Primeiro ponto é verificar a consolidação dessas lesões, porque o que é a pessoa com deficiência? É a pessoa que apresenta impedimento de longo prazo, ou seja, 2 anos ou mais. O simples fato de ter sofrido um acidente não necessariamente vai enquadrar a pessoa como deficiente. Por quê? Como a gente tratou na live anterior, e tem lives aqui também no canal sobre isso, o enquadramento como pessoa com deficiência depende de uma série de fatores e, em especial, análise médica e como assistente social. Então, são 2 análises em que são atribuídas notas, uma pontuação para diversos itens. E no final, essa pontuação médica é somada com a pontuação do assistente social. E de acordo com essa pontuação é que é definida se a pessoa se enquadra ou não como pessoa com deficiência. E não só isso, também define qual é o grau dessa deficiência. Então assim, essa pergunta é muito boa para a gente poder aqui entender que uma redução da capacidade decorrente de acidente não necessariamente vai enquadrar a pessoa como PCD. Pode ser que sim, pode ser que não, mas depende de vários outros fatores. Se a gente estiver tratando, principalmente ali no regime geral, a gente tem a questão do auxílio acidente. Isso é muito bom a Regi colocar. No regime geral. Esses dias até teve um cliente que entrou em contato e tal, e a Gabriela Assis, que é a pessoa que vai falar contigo se você entrar em contato conosco, ela falava, olha, no regime próprio não tem auxílio acidente. E o cliente, né, insistindo, quer dizer, no regime geral tem auxílio acidente, regime próprio não tem. Desculpa te interromper, só queria falar. Realmente é bem importante ter essa diferenciação ali. Então, assim, entender que a ocorrência do acidente que gera uma redução não necessariamente vai enquadrar a pessoa como uma pessoa com deficiência, assim como, novamente, vou frisar que uma pessoa com deficiência não é uma pessoa com invalidez para o trabalho. São questões completamente diferentes, até porque se a pessoa com deficiência não tivesse condições de trabalho, não faria sequer sentido a gente ter uma legislação com previsão ali de aposentadoria por tempo de contribuição, que seria um contrassenso. Se a pessoa com deficiência não tivesse condições de trabalho, não teria como contribuir, preencher os requisitos. Então, redução da capacidade, invalidez, né, incapacidade permanente ou temporária para o trabalho e deficiência são pontos, são questões distintas. É importante não confundir, porque cada uma delas pode dar acesso ou não a determinados direitos e também tem que ser ponderado se é uma pessoa vinculada ao regime próprio, ou seja, um servidor público efetivo, ou se é uma pessoa da iniciativa privada, ou seja, vinculada ao regime geral, que é o nosso INSS. Eu fiquei você falando e o cliente insistindo, né? Existem servidores públicos, até aproveitando o gancho, existem servidores públicos que podem receber o auxílio acidente lá no RGPS e estar concursado. Isso acontece, existem vários casos. Mas se esse servidor público averbar o tempo de contribuição que ele tem do RGPS para o RBPS, cessa esse auxílio.
tá? Então, existem, eu atendi já vários casos que a pessoa recebia auxílio acidentário no RGPS e aí, de repente, do nada parou. Por que parou? Porque averbou o período que tinha lá do RGPS para a RPPS e cessa mesmo. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso, né? E esse ponto que você trouxe, eu acho assim, fulcral. PCD é PCD, invalidez é invalidez, são coisas completamente distintas. E o PCD, ele vai ser leve, moderado ou grave. Uma pessoa com PCD grave pode continuar trabalhando, né? Ela só vai ter limitações distintas. Então é muito importante essas suas falas. Aí tem uma outra pergunta enorme aqui, mas também é muito ligada à integralidade e paridade, que obviamente as pessoas vão nesse sentido aqui no nosso canal, né? Boa noite, doutora. Sou de Santa Catarina, muitas pessoas de Santa Catarina, né, me seguindo. Inclusive, a gente atende muitas pessoas de Santa Catarina aqui no escritório. Os meus conterrâneos. É verdade, a doutora Regiane é de Santa Catarina. Eu sempre esqueço que você... Só que quando você fala tudo, aí eu lembro contigo, daí eu lembro que você é de Santa Catarina. Sou barriga verde. É verdade. A gente já é pé vermelho. Boa noite, doutora. Sou de Santa Catarina, tenho deficiência física desde criança. Sequelas de poliomielite. Comecei a trabalhar em 2 de 99, por contrato, e em 7 de 2002 entrei por concurso na mesma prefeitura. E a forma de contribuição previdenciária sempre CLT. Já pedi minha aposentadoria em dezembro de 2020 e agora em 2024, no mês de agosto. Deu certo. Minha aposentadoria é dentro da lei da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Então, doutora, será que posso pedir integralidade e paridade? Olha, esse tipo de caso de servidor municipal ocorre muito e é aquele tipo que mais aperta o coração. Porque, primeiro, se é um servidor que está vinculado ao INSS, ao regime geral, no INSS não tem a previsão de integralidade e paridade. Então, esse servidor, em âmbito administrativo, jamais vai conseguir qualquer reconhecimento nesse sentido, por total inexistência de previsão legal, ou seja, não tem na lei. Isso não se aplica ao regime geral. Não é algo que os trabalhadores da iniciativa privada têm acesso. Até porque, na iniciativa privada, tem muita alteração ali dos vínculos e etc. Então, o trabalho do servidor público tem justamente uma questão, às vezes, da carreira, da dedicação por mais tempo, enfim. São pontos distintos, são vínculos distintos, dedicações distintas. E o servidor municipal, cujo município ali não tem o seu regime próprio de previdência, ele fica vinculado ao INSS. Sinto muito. E no INSS, a gente não vai ter essa questão da integralidade e paridade. E aí, existia um ponto que era uma ação. Complementação. De complementação. Existia. Por que eu tô falando no passado? Eu preciso ser franca para vocês. Existia a ação de complementação que ela estava caminhando no sentido que, ok, qual que era a teoria que eu super concordo? Que o servidor público, se o município, né, foi incompetente de não criar o seu regime próprio de previdência, porque é isso que é, né, incompetência do município. Se ele não teve competência para criar o seu regime próprio de previdência, o servidor público não pode ter prejuízo. Então entrava-se com a ação de complementação e aí o entendimento estava indo a favor do servidor durante um tempo. Hoje não existe mais isso, tá? O entendimento é o seguinte: só vai ter esse direito de complementação, ou seja, de integralidade e paridade para os servidores públicos que contribuem para o INSS, quando o município tiver uma legislação explícita, que é o que não existe, quase nenhum, quer dizer, a gente conhece alguns que tem, garantindo essa complementação, tá? Então o STF ainda não se pronunciou, mas a maioria dos tribunais já se pronunciou no sentido de que, para ter o deferimento da lei de complementação, da ação de complementação, tem que ter essa lei de complementação. E a maioria dos municípios, obviamente, não legisla em relação a isso, né? Então, temos que te dizer, infelizmente, que a ação... Então, só aproveitando para explicar um pouquinho melhor essa questão da ação de complementação, basicamente o que acontece? No INSS, a gente tem um teto, ou seja, um valor máximo para pagamento dos benefícios.
Então, o que a remuneração desse servidor excedia o teto, a responsabilidade pelo pagamento passava a ser do município, dos cofres públicos ali municipais. Então, a ação de complementação visava garantir isso para esse servidor municipal, que é o recebimento dessa diferença do valor paga ali pelo município. Só que, como muito bem mencionado, a gente verifica que a exceção é ter municípios que tenham essa previsão legal. Na grande maioria dos casos, não tem. Ou, às vezes, o que eu também já vi, é previsão falando que não se aplica. Que não se aplica. A maioria diz que não se aplica. Exatamente. Porque a gente vem numa tendência, tanto legislativa quanto até mesmo do judiciário, de entendimentos que não favorecem o trabalhador. A gente vê isso com bastante frequência. É muito triste, mas isso pode ser até destacado, utilizar aqui como exemplo, algo que ficou na mídia por muito tempo, que ia impactar muito a vida de muitas pessoas do regime geral aí. E que subsidiariamente depois poderia também impactar os servidores públicos, que é a questão da revisão da vida toda. Que teve julgamento, foi favorável, gerou aquela expectativa, aquela felicidade, e do nada, depois de já ter sido julgado, foi feito um novo julgamento, revertendo a decisão, que era muito favorável. E a mesma coisa, essa mesma situação que tem encaminhado para a ação do FGTS, que daí eles fazem uma análise econômica rasa, né? Dizendo que vai quebrar tudo, enfim, e a gente sabe que na verdade é só pensando nos cofres públicos, né? Exatamente. Mas, pensando um pouquinho nisso da integralidade e paridade, e até a gente tem algumas lives no nosso canal falando disso, do empregado público, se ele tem direito ou não, e aí a gente tem uma mudança que a gente teve de entendimento em relação a isso, que eu acho importante falar, porque a gente sabe que então o empregado público que teve ali, que contribuiu toda a sua vida ali pro regime, pro RGPS, não vai ter direito à integralidade. Mas a gente tem alguns entendimentos de quando você ingressou no serviço público, sendo ali, contribuindo para o INSS, depois teve uma mudança, ou no seu município não tinha ali, depois passou a ter o regime próprio, a gente tem alguns entendimentos que entrando com a ação, judicializando, a gente consegue ter a mudança para integralidade e paridade. Mas aí a gente precisa analisar se é isso lá no início, né, se foi apenas um período e se logo mudou, ainda pensando ali, né, até o período de 2003, ali de dezembro, pra gente cuidar em relação a isso. Muito bem colocado. A Milena colocou muito bem. Porque a pergunta que foi nos feita aqui agora é em decorrência da pessoa que contribuiu a vida inteira para o INSS. O que a Milena colocou agora são as pessoas que contribuíam para o INSS, eram servidoras, e depois passaram a contribuir para o RPPS. Aí é um outro quadro, a gente pode fazer uma live sobre isso. Até tô pensando assim, quando a gente tá falando, eu pensei, a gente tem que fazer lives sobre integralidade e paridade. Uma coisa que a gente sempre recebe perguntas aqui, são de outros colegas, se vale a pena ou não atuar em RPPS. É que é tanto tema, né? A gente tem que anotar aqui. Não, e não só isso, né? É muito interessante como quando a gente para conversar, analisar algumas questões, vão pipocando outros pontos que precisam ser verificados, que podem ser citados. Então, assim, a gente começou aqui o nosso podcast falando sobre, buscando, né, responder ali as dúvidas das pessoas que têm nos acompanhado, que têm nos apoiado, incentivado. E o foco, a princípio, era PCD, pessoa com deficiência. E nesse inteirinho, a gente já mencionou revisão da vida toda, a gente já mencionou ali integralidade de paridade, data de ingresso, mudança de regime. Mas eu acho que é uma capacidade nossa, porque você mesmo fala das minhas lives. A doutora Regiane, ela fala assim, não, eu gosto de indicar tal live tua porque você é de um tema, mas você já fala, eu não sei se isso é um elogio ou um feedback, né? Porque eu realmente, como é muito conteúdo, é muita coisa, né? A gente atua demais nessa área. Você não consegue, a minha cabeça assim é um 360. Quando a gente começa a pensar, perdido, porque daqui a pouco a gente tá falando, mas sabe que tem isso também? Eu lembrei disso agora. Exato. Não, mas essa é a parte boa da gente não seguir um script, né? Nem aqui no podcast, é verdade, nem na live. A gente não segue. A gente vai trabalhando essas questões e não é uma crítica, é um elogio, porque
a gente se propõe a trazer um conteúdo e a gente entrega mais. Agora eu deixo um pouquinho com a doutora Milena. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o nosso escritório sempre atuou para servidores públicos estatutários, mas inicialmente, há 12 anos atrás, o nosso público maior eram os trabalhadores seletistas, né? Então, esse fórum aqui de Curitiba, por exemplo, as 23 varas, aqui em Colombo, as 2 varas, em São José, as 5 varas, eu bati muita canela, né? Atuando para trabalhadores seletistas. E hoje nós continuamos atuando para trabalhadores seletistas. E a doutora Milena, ela é responsável pelo setor, né, dos trabalhadores seletistas. Não só do setor privado, mas também os servidores públicos que estão vinculados à CLT, os empregados públicos, e tem muitos servidores, as pessoas nem têm conhecimento, mas tem muitos servidores que são vinculados ao ordenamento jurídico seletista, né? Sim. Então agora eu vou passar a palavra para a Milena agora, para a gente falar um pouquinho dos servidores públicos, ou melhor, dos trabalhadores, eu falo tanto servidor público, né? Dos trabalhadores seletistas PCDs. Sim. A gente recebeu também muitas dúvidas, né, na nossa última live que a doutora trouxe o assunto. A gente falou muito dos servidores públicos, mas também para os empregados públicos e os trabalhadores seletistas, eles também querem saber um pouquinho, e aí a gente fala, eu tô aqui as duas trazendo as lives na semana, mas eu tenho a minha live lá trazendo sempre assuntos para os trabalhadores seletistas, então não esquecemos, não deixamos de atuar, sempre estamos, a doutora também às vezes traz conteúdos, principalmente ali em relação aos empregados públicos. Então a gente gostaria de saber um pouquinho, se também se aplica para os trabalhadores seletistas, quais são, qual é a legislação, se é a mesma, se não é, quais são os direitos, como se enquadra. Tá. Então, assim, o trabalhador ali seletista, ele vai ter a base para sua aposentadoria da pessoa com deficiência na Lei Complementar 142, tá? Que, inclusive, é a mesma base da aposentadoria da pessoa com deficiência para os servidores públicos. Por quê? Na ausência de legislação específica para o servidor, aplica-se o que existe para o regime geral, que é o INSS. Porém, com ressalvas, porque apesar da gente ter a mesma base da legislação, né, que seria a Lei Complementar 142, o servidor público sempre tem alguns requisitos diferenciados. Por exemplo, o servidor público tem como exigência, além do tempo de contribuição ali como pessoa com deficiência, a depender da questão, a depender da regra, a idade, etc., também vai ter a questão do tempo no cargo em que vai se dar aposentadoria, bem como o tempo de efetivo serviço público. Então, isso difere principalmente. Porém, a base legislativa é a mesma para ambos, ainda que tenham requisitos diferentes a depender de cada caso. Sim. Né? Inclusive, é importante citar que tem um projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, que está querendo trazer algumas alterações para a aposentadoria PCD para os servidores públicos. Só que assim, projeto de lei, a gente acompanha a apresentação de vários. E infelizmente os que tendem a ser benéficos, né, que tendem a facilitar o acesso ou melhorar a fórmula de cálculo, não têm sido aprovados. Mas a gente segue acompanhando, segue torcendo e também, né, trazendo essas informações para vocês, tanto aqui no podcast quanto nas lives. Como a doutora Milena mencionou, a gente trata bastante da questão dos servidores, mas a doutora Milena também sempre está trazendo toda semana, sem falta, conteúdo destinado para os trabalhadores seletistas. Então, vale sempre a pena ficar acompanhando o nosso canal, porque é muito rico, é muito cheio de conteúdo. A gente também tem o Dr. Luiz, que traz conteúdos variados, né? Então, a gente está muito comprometida com a nossa função social no quesito de trazer as informações. E sobre essa questão dos PCDs, né, saindo muito da questão previdenciária, é uma luta muito recente, porque se você for analisar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é muito recente, 2015. Então, não completou nem 10 anos ainda. É uma criança. É uma criança, exatamente, é uma criança. Se você for pensar na inclusão
da criança PCD ao ensino ainda é muito... Existe uma situação muito ainda delicada. É muito precário. Hoje se fala em PCD, a gente está em período eleitoral, aí todo mundo só fala de um tipo de PCD, né? Sim. Que todo mundo agora menciona, não vou entrar nesse mérito, né? Pra gente não entrar em eleição domingo, melhor a gente não entrar nisso. Mas então, assim, é um tema ainda muito delicado. Nós temos os clientes, como já mencionamos no nosso primeiro podcast, que falamos do PCD, que não aceitam a condição PCD, principalmente os da minha geração e mais velhos que eu, né? Elas são mais novas, então da minha geração e mais velhos. Então, assim, literalmente, a Milena eu fui babá dela, então ela é bem mais nova que eu. Então, assim, nós temos muitas coisas para tratar para esses clientes. Temos muitas situações de violações de direitos, como nós já mencionamos, né? Onde o cliente brincou, para isso eu sou considerado PCD, para aquilo eu não sou, e é exatamente isso. Então a pessoa consegue uma CNH PCD, e aí quando vai pedir para a administração pública ou para o INSS que ele seja considerado PCD, não é. Exato. Eu já acompanhei alguns casos, assim, que beiram o absurdo, o inacreditável, no sentido de o servidor ser admitido para uma vaga, ele toma posse para uma vaga destinada à pessoa com deficiência. Só que vai pedir a aposentadoria como pessoa com deficiência e não consegue. Por que tem a vaga, então, Assim, já passou por uma perícia, já foi analisado, entrou nessa condição e mesmo assim não tem um reconhecimento. É algo muito preocupante. E tem mais uma coisa que eu lembrei agora, a gente que faz muito esse olhar feminino, né, olhar feminista para a mulher, e tem pais, agora recentemente mesmo a gente atendeu um pai que precisa de redução de jornada, sim, porque tem um filho PCD, então também esse direito se estende aos dependentes dos servidores e trabalhadores, né? Exato. Então tem tudo isso. Gente, sério, vai ter que ter, acho que podcasts PCD 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero aproveitar mais um gancho que você falou, porque assim, no domingo a gente tem eleição. Então, se você é uma pessoa PCD, ou mesmo que você não seja, se você tem empatia, né, com essa causa e etc., não deixe de verificar as propostas que estão sendo feitas pelos candidatos nesse sentido, porque o respeito à pessoa com deficiência não se limita a fazer acesso em calçada. Exatamente. Porque é o que mais, não que não seja importante, é importante, é essencial. Acessibilidade com o mínimo. Exato, não dá pra gente continuar se contentando com o mínimo. E essas mudanças a gente só vai conseguir num todo, né, no geral, ali essa melhora, uma acessibilidade efetiva, não só no acesso ali, subir uma calçada, com a eleição de pessoas comprometidas com a causa que realmente se dediquem a isso. Então, fica aí até como um dever de casa. Exatamente. Né? Pesquise sobre, converse sobre, porque isso é o que faz a diferença no dia a dia. Em todos os âmbitos, seja ali, quando a gente está falando de eleições municipais e também estaduais, da União, enfim, em todos os âmbitos, porque todos têm uma influência direta sobre o que vai acontecer na sociedade, no seu bairro, ali na sua vila, porque não dá pra gente só pensar no que vai acontecer em âmbito federal. Normalmente essas questões são mais efetivas quando a gente foca no municipal. Sim, exatamente. Mas é isso, que a Rayane já nos avisou ali que tá acabando o nosso tempo. Nós três juntas não dá, vai ter que fazer um podcast de 3 horas, né? Na verdade, o nosso tempo já acabou faz tempo. Né? A gente só dobrou o tempo. Exatamente. Queria agradecer a vocês por estarem aqui conosco, agradecer todo o carinho que a gente recebe. Esses dias até eu tava ali embaixo no escritório e daí a Regiane Ketz, eu falei, ai gente, eu tô muito famosa, nossa senhora. Então agradecer todo o carinho, não só dos servidores e trabalhadores seletistas que nos acompanham, mas também dos nossos colegas, né? A gente tem muitos colegas que nos acompanham e nos respeitam muito, então queria agradecer todo o carinho e em breve a gente vem com mais um podcast. Meninas, se despeçam, por favor. Então,
quero desejar uma ótima semana para vocês, que votem de forma consciente no domingo, para que isso também estimule que a gente traga aqui novas notícias boas sobre alterações na legislação, por exemplo, sobre coisas que fizeram avanços em benefício das pessoas com deficiência, enfim, não só das pessoas com deficiência, mas por esse ser o nosso foco aqui hoje, mas que trate de trazer e proteger direitos de todas as minorias. Com certeza. Sim, então, sempre lembrando aqui que você deixe seu comentário, deixe a sua ideia do que você quer saber, qual é a sua dúvida. A gente já tem vários vídeos aí, pode deixar os comentários. Também de compartilhar com alguém que tem esse direito, que você acha que está tendo esse direito violado, e para acompanhar a gente. É isso, inclusive em compartilhamento, o YouTube sempre nos dá bastante parabéns, nossos vídeos são bastante compartilhados. Então compartilhe, que a nossa ideia aqui é realmente trazer informações para quem precisa. Um grande beijinho e até o próximo podcast.